Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando de casa pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam muito bem-vindos, que Jesus possa estar nesse momento ao lado de cada um de vocês, envolvendo, acolhendo, amparando, trazendo aquela paz que todos nós necessitamos. Lembrem-se, por favor, se vocês tiverem interesse, podem separar também aquela água para ser fluidificada durante os nossos estudos. Hoje nós vamos ter palestra e o tema hoje é a parábola dos lavradores maus, que a nossa companheira Nilza Silva, ela vai trazer as reflexões dessa noite. Se você tiver alguma dúvida sobre o que acontece na nossa casa, dá uma olhada aí embaixo na descrição do vídeo, que tem o jornalzinho Ceareiro de Miguel, com tantas informações que a gente nem imagina, mas vale a pena conferir, incluindo evangelização, que vai lá do 0 ao... passou de 80 agora, olha que maravilha, né? A gente está sempre tendo essa oportunidade. Eu vou pedir hoje que a nossa companheira Verônica possa trazer para nós a página de abertura. Logo depois, nós teremos a prece e a palestra da nossa companheira. Muito obrigada. Boa noite. Parábola dos lavradores maus. Está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 46. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Lagar era um tanque usado para espremer uvas ou azeitonas. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles lhe fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderamo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina? Pelo Senhor foi feito isso? E é maravilhoso aos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Graças a Deus. Obrigada, minha querida. E nesse momento, então, vamos aproveitar para unir os nossos pensamentos e deixando assim os nossos corações bem aquecidos. E falar mais ou menos assim: Senhor Jesus, obrigada, mestre querido, por cada um de nós poder chegar aqui, por vencermos o nosso dia, mas estarmos, Senhor, dispostos a entender os teus ensinamentos,
Gratidão, Mestre. Senhor, além de agradecer, queremos te pedir por cada um desses companheiros que estão em casa nos acompanhando, por cada um daqueles que se fazem aqui presentes, pelos nossos irmãos desencarnados também, que a tua luz seja derramada sobre cada um de nós. Envolva-nos com teu amor, ampare-nos. E por falar, Senhor, em amparar, te pedimos ainda que ampare a nossa companheira Nilza Silva, que trará para nós as reflexões da noite através da palestra. Ainda pedimos que as águas onde se encontram possam ser fluidificadas durante todo o momento da nossa reflexão, para que elas recebam os fluidos necessários e se transformem no remédio que vai trazer o equilíbrio entre corpo físico e corpo espiritual. Ainda assim te pedimos, Senhor, toque nossos companheiros passistas, olhando por cada um deles, pelos seus pensamentos, pelas suas mãos, onde possam, Senhor, passar as vibrações necessárias àqueles que vão receber o passe. São os fluidos, Senhor. Por isso nós te pedimos, olhe por cada um de nós. Que Miguel, que Catuíte possam se fazer presentes, a fim de nos acolher, nos amparar, nos iluminar, abençoando também a nossa noite de hoje. E assim nós pedimos então a permissão para iniciarmos a palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Neuza, fique à vontade. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite aos irmãos que estão de casa, que a qualquer momento que estejam assistindo essa nossa reflexão da noite de hoje. E a mensagem inicial já veio nos trazendo a parábola, né? Parábola dos lavradores maus. E todos nós sabemos que parábola que Jesus nos contava eram histórias. E até hoje, todos aqueles que lidam nessa área pedagógica sabem que a melhor forma que nós temos de levar o ensinamento a alguém para que ela fique bem fixada é através de histórias, não é? Quando nós ouvimos uma história, a gente não grava bem aquele fato, aquilo que ocorre. E Jesus, além de contar as histórias, ele trazia situações ali do povo. E nós hoje vemos que essas parábolas que Jesus nos contou, elas são atemporais. Elas até hoje serviu lá para aquela época e hoje elas servem para a gente. Nós podemos parar, refletir e utilizar na nossa vivência todo esse aprendizado. Então, essas parábolas de Jesus é um tesouro assim inesgotável, não? E a gente vai refletir hoje sobre a parábola dos lavradores maus, que é uma parábola que fala da nossa responsabilidade com tudo aquilo, toda aquela missão espiritual que nós temos. Será que nós estamos sendo responsáveis? Será que nós estamos honrando a bênção que recebemos
de sermos criados como filhos do Pai, é isso que a gente vai refletir agora. E essa parábola dos lavradores maus, como vocês podem ver ali, ela está nos 3 eles são chamados de evangelhos sinóticos, que é o de Mateus, Marcos e Lucas, porque eles falam muito semelhantes à história dele. De João é um evangelho mais místico. Agora, Mateus, Marcos e Lucas traz mais as histórias da vida de Jesus. E nós vemos ali que está em Mateus, de 21 a 36, que foi a página inicial que a Verônica leu. Nós temos em Marcos, está no capítulo 12, versículos 1 a 12, e Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 19. E essa parábola foi a primeira, Carlos Pastorino que nos diz isso, foi a primeira que Jesus falou do sacrifício que ele sofreria. Porque antes ele falou, a primeira que ele falou assim ao público, porque antes ele falava ali restrito aos 12. Mas essa dos lavradores maus, ele falou ali para todo, em público. E em Mateus, nós temos o início dela trazendo quase que literalmente o que o profeta Isaías nos trouxe. Por favor, Marcos. Então, olha só o que o profeta Isaías nos disse. Eu falei que ia ficar aqui no pedestal, mas eu acho que eu vou ter que pegá-lo na mão. Assim fica melhor para eu ler. Olha o que o profeta Isaías disse. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Então, Isaías já trouxe essa observação. E aí nós vamos encontrar, fazendo uma reflexão sobre isso que Isaías falou, que está de uma forma bem clara que Isaías, estava falando com os judeus. E vamos ver agora na parábola como a gente encontra a fala de Jesus muito trazendo basicamente o que Isaías já disse. Isso. Vou ler resumidamente, tá? Havia um homem que plantou uma vinha e cercou-a, construiu um lagar e levantou uma torre. Então, observaram como está bem parecido, semelhante ao que Isaías já falou? Marcos, põe no outro, por favor. A Verônica já explicou o que era lagar, mas só para a gente ter assim, a ilustração do lagar, o que é, né? Como ela disse, é aquele local, aquele poço onde pisavam, isso é um lagar da época de Jesus, onde eles pisavam os frutos e as azeitonas eram transformadas em azeite e as uvas em vinho. Então, só para a gente
ter a visão do que é um lagar. Pode voltar, Marcos, por favor. Então, havia um homem que plantou uma vinha e cercou-a e construiu um lagar, levantou uma torre, arrendou-a a lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos para receber o que lhe pertencia. Mas os lavradores maltrataram, feriram e mataram os servos. Por fim, enviou seu filho dizendo: respeitarão meu filho. Porém, os lavradores disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a herança. E assim o fizeram. O que fará o dono da vinha quando voltar? Então, resumidamente, a parábola é esta. Então, vamos ver, primeiro, a interpretação simbólica dessa parábola. Então, simbolicamente, o que cada elemento representa na parábola? O dono da vinha representa Deus, o Criador. A vinha, a vida, o mundo, as oportunidades. Os lavradores somos nós, espíritos responsáveis. Aí daqui a pouco a gente para e pensa nessas responsabilidades. Os servos são os profetas e os mensageiros. O Filho, Jesus, o herdeiro divino. Então, Jesus aqui, ele falava, naquela época, aos líderes, aqueles homens do clero que achavam que eram os donos da igreja, aos homens do sinédrio, aos fariseus. Então a gente vê aqui que a vida, como está ali nos elementos, é o mundo com as oportunidades. O mundo não nos dá muitas oportunidades. Quem é que vai dizer que não tem oportunidades nesse mundo? Aí a pessoa pode pensar assim: eu não tenho oportunidade não, só ocorre coisa ruim na minha vida. Será? Já pararam para pensar que, às vezes, aquilo que eu estou chamando de coisa ruim são oportunidades que eu não estou conseguindo enxergar como uma oportunidade? Será que não é algo para nos chamar a atenção sobre determinada coisa que a gente está precisando melhorar, rever? Então, a vida são oportunidades de crescimento espiritual. A vinha é a vida. E quem é o dono da vida? O dono da vida é Deus. Então, por isso que ele é o dono da vinha. Nós somos os lavradores. Nós temos a responsabilidade de fazermos o bem. Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Com que objetivo? De acordo com as nossas escolhas, com o nosso merecimento, nós vamos crescendo, vamos evoluindo, até chegarmos àquele estágio de espíritos puros, espíritos que não têm mais essa necessidade da carne. Nós somos espíritos perfectíveis.
ou perfeitos de acordo com a natureza humana, porque perfeição absoluta só Deus. Os servos enviados são os profetas, os mensageiros. Quantos profetas vieram e não foram ouvidos? Quantos mensageiros até hoje vêm e nos trazem notícias que nós não queremos ouvir? Muitas vezes só falta a gente tapar os ouvidos para não ouvir. A gente já viu criança quando diz assim, eu não quero ouvir? Muitas vezes a gente não quer ouvir a mensagem, porque a mensagem às vezes nos tira daquele comodismo, daquele conforto que estamos acostumados a viver ali na materialidade. E o nosso objetivo maior, nós encarnados, estamos na carne para podermos trabalhar na matéria e evoluir espiritualmente. Não é evoluir na matéria. Então, muitos de nós, a grande maioria, não ouve ainda. Então, eles decidem fazer o quê? Apedrejam os profetas, falam mal dos mensageiros. E aí o dono da via envia o seu herdeiro, é o filho. E o que fazem com o filho? Matam-no. E hoje, nós, lavradores, muitas vezes ainda continuamos fazendo isso. Mas como e quando eu estou matando a Jesus? São os ensinamentos, a gente está falando aqui simbolicamente. Quando eu não ouço os ensinamentos que ele veio nos trazer, quando eu transgrido as leis do Pai que Jesus veio nos ensinar, eu estou matando o herdeiro divino. Simbolicamente é isso que eu estou fazendo. E olha só, ele não veio só ensinar falando. Ele fez muito mais do que isso. Ele ensinou exemplificando. Tudo que ele falou, ele fez. Então ele é um exemplo, por isso que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou à espiritualidade qual era o exemplo maior que nós tínhamos aqui da perfeição, qual foi a resposta? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos: vede Jesus. Então, vamos lembrar sempre que nós estamos na matéria, precisamos da matéria, mas vamos usar da matéria o necessário. Porque, logicamente, precisamos do alimento, do teto para morar, da roupa. Isso tudo são bens materiais. Mas o necessário. Se eu sou uma pessoa diabética, sei que eu não posso consumir açúcar. E não quero nem saber como doce o dia inteiro, põe bastante açúcar no café, como aqueles bolos cheios de caldas. O que eu estou fazendo? Eu estou
transgredindo o ensinamento, que eu estou usando o supérfluo, estou exagerando. Eu tenho necessidade de fazer isso tudo? Se eu tenho problemas de colesterol, como gordura beça, se eu fico o dia inteiro sentada só vendo televisão, não faço nada, vai ali fora para o sol, ah não, deixa eu aqui, acordo, ligo a televisão, põe naqueles programas que não levam a nada. Tem programas culturais? Tem. Mas tem muitos que não nos levam a nada. Aí fico o dia inteiro, e já está na hora de eu dormir, deixa eu ir para a cama dormir. Não, sou sedentária. Eu estou transgredindo a lei, porque eu só estou ali, olha, usufruindo da matéria. Eu não tenho uma preocupação de fazer algo para crescer espiritualmente. Então estou agindo feitos lavradores maus. E aí nós temos que entender que tudo que temos é empréstimo de Deus. Essa roupa que eu visto é empréstimo de Deus, a casa que eu moro é empréstimo de Deus, esse corpo que eu tenho é empréstimo de Deus. Eu não posso nem falar eu tenho, é emprestado. Nós temos que ter consciência disso. Então, simbolicamente, a parábola está nos dizendo isso. Por favor, Marcos. Então, o que Jesus quis nos ensinar? A vida é uma vinha confiada a nós. Então, cada um de nós aqui encarnados e desencarnados também tem uma vinha para cuidar, que é a nossa vida. Ela foi confiada a nós. Somos chamados a produzir frutos de amor. Alguém aqui será que foi criado para não produzir? Ou para fazer frutos amargos? Não. Não produzir, fazer, não ter assim algo de útil na vida, eu estou agindo feito um lavrador mau. A ingratidão e o egoísmo secam a vinha da alma. Nós sabemos que qual é a origem dos males? O orgulho e o egoísmo. Acho que todo mundo já gravou isso, né? Orgulho e egoísmo. É a origem de todos os males. Então vamos buscar em nós como estou na matéria de orgulho, como eu estou sendo egoísta. Por exemplo, vamos supor que eu esteja desempregado. E aí eu estou sabendo que vai abrir uma vaga de emprego, vai abrir um concurso para emprego em algum lugar. Eu sei que meu vizinho também está desempregado. Ah, eu não vou falar para ele, não. Vai que ele passa e eu não. Vai que aquela vaga que seria minha, ele se dá melhor no concurso, ele vai... Isso chama-se egoísmo. Eu estou pensando só em mim. E aí eu não estou agindo, produzindo frutos de amor. Está secando a vinha da alma. O retorno do dono representa a lei divina,
que educa e corrige. Porque enquanto a gente não aprender, enquanto nós agirmos como lavradores maus, nós teremos que retornar. Alguém pode estar dizendo assim, explica melhor que eu não entendi. Ele está falando ali da reencarnação. Por que nós reencarnamos? Para quê? Por capricho de Deus? Não, gente, são oportunidades que nós temos de aprendermos aquilo que nós ainda não estamos conseguindo agir conforme a lei determina. São oportunidades que nós temos de resgatar aquilo que nós nos equivocamos no passado. Se eu fui uma pessoa muito prepotente, soberba, eu tenho a oportunidade de retornar, provavelmente no meio onde eu vou passar por situações, às vezes de humilhação, às vezes de miserabilidade. Mas por que é castigo isso? Não, é aprendizado. Para que eu tenha condições de desenvolver em mim a virtude da humildade, a virtude do altruísmo, a virtude de olhar para o semelhante e reconhecer nele o meu irmão, seja esse semelhante quem for. Então, esse retorno, ele educa e corrige. A vida nos cobra o que fizemos com as bênçãos que recebemos. Então, a gente recebe muitas bênçãos e, às vezes, a gente não percebe, a gente não para assim para perceber isso. Aí eu vou fazer 2 perguntinhas a vocês, mas ninguém vai me responder assim alto, não. Cada um vai responder para si mesmo, tá? É uma pergunta íntima. Primeira é: que tipo de fruto estou oferecendo à vida? Cada um pensa. Aí vocês vão dizer assim, mas você está perguntando a gente? Eu já perguntei a mim, estou perguntando de novo, vou perguntar de novo. Né? Que tipo de fruto estou oferecendo à vida? E a outra é: estou cultivando a vinha do Senhor com dedicação e amor? Lembra que a gente falou que a vinha é a vida. Como eu estou cultivando esta vida? Como eu estou tratando a vida é um presente. Como eu estou tratando esse presente que Deus me deu? Com dedicação e amor? Para a gente refletir. E aí a gente já falou, mas só para ressaltar bem isso, né? Como agimos como os lavradores maus? Quando agimos como os lavradores maus? Muitas vezes a gente está agindo como os lavradores maus e nem percebe, né? Quando usamos dons apenas para nós mesmos. Isso não é difícil a gente perceber, não. Quando estamos assim naquela de... Tem uma frase popular que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, não?
Quando eu estiver nessa situação, vou lembrar, e eu estou agindo como um lavrador mau. Quando eu sou indiferente, quando a gente vê situações em que irmãos equivocados cometem tantos desenganos, como a gente vê a todo momento por aí, né? Tantos desenganos, tantos irmãos que estão afastados da lei do Pai. E o que nós podemos fazer por eles? Orar por eles, para que eles despertem enquanto é tempo. Pelo menos é isso que a gente pode fazer. Não, de forma nenhuma, alimentar aqueles sentimentos menores que às vezes querem vir de dentro de nós, né? Quando vemos algumas situações por aí, não. Vamos pensar que são irmãos sofredores, são irmãos que vivem ainda em determinadas ignorâncias. Precisamos orar muito por eles. Quando rejeitamos os convites do bem, o exemplo bem simples. Sexta-feira, 19h30, eu estou me arrumando para ir na casa de Miguel assistir um estudo, aí chega um e fala assim, não faz isso não. Ó, lá na esquina tem uma churrascada legal, vamos para lá. Que é sexta-feira à noite. Você vai para o centro espírita ouvir palestra? Estou censurando aqui quem gosta de churrasco? Claro que não, eu sou uma que gosto. Mas há momento para tudo, não é, gente? Então eu vou me desviar do caminho para atender lá as minhas paixões materiais, as minhas paixões do mundo? Então vamos ficar atentos para não rejeitarmos o convite do bem. Quando deixamos o orgulho e o egoísmo governarem nossas atitudes. E como é que eu vou saber, Nilza, se eu estou deixando o orgulho e o egoísmo governar minha atitude? Quando ocorrer uma circunstância da vida qualquer, a gente para e pensa, não, deixa eu fazer rápido, garantir o meu. Quando eu falo, deixa eu garantir o meu, eu estou deixando o egoísmo falar mais alto. Eu não estou pensando no outro. Quando o filho chega em casa e fala assim, mãe, o meu coleguinha me bateu. Mas como? Você deixou o teu coleguinha te bater? Por que você não bateu também? Você está sendo orgulhosa porque você acha que o filho seu não pode apanhar do coleguinha, que não pode mesmo, mas não é desta forma que nós vamos orientá-lo. E pior ainda, está ensinando ao filho a ser orgulhoso. Toda resistência ao bem é uma forma de recusar o filho do dono da vinha. Então, qualquer forma que nós estivermos transgredindo a lei do Pai, nós estamos agindo como os lavradores maus. E aí o que nós temos que fazer?
buscar os recursos que nós temos em nós, com certeza nós temos esses recursos em nós, para agir no caminho do bem. Que lembro do outro slide que falou que os lavradores somos nós com as nossas responsabilidades? Nós podemos fazer muita coisa boa, muita coisa útil. Todo mundo aqui, sem exceção, tem seus talentos. Então, cada um vai usar o seu talento para aquilo em que vai ajudar ao próximo e a si próprio. Porque nessa diversidade da vida, existe a diversidade pela necessidade de nós nos completarmos, nós nos auxiliarmos. Quer ver uma coisa simples? Imagine uma casa na sua família onde todo mundo sabe apenas, por exemplo, costurar. Então, ninguém cozinha porque ninguém sabe cozinhar. Ninguém lava roupa porque ninguém sabe lavar. Ninguém arruma a casa porque ninguém sabe arrumar. Ninguém vai para a escola porque não tem ninguém para ensinar. Mas todo mundo sabe costurar. Então, só nem dá para imaginar isso, né? Eu nem consigo imaginar. Então, cada um, mesmo da família, na célula máter da sociedade, que é a família, nós temos as diversidades, que cada um tem o seu talento para que possamos completar uns aos outros. E o recado da parábola é este: Deus nos confia oportunidades preciosas. Cada um de nós tem um tesouro que é a nossa vida. Quando as oportunidades vêm através do sofrimento e da dor que às vezes vem, claro que a gente vai chorar, claro que a gente vai sentir, mas não vamos ficar caídos. Porque na maioria das vezes são consequências de algo que fizemos. Ou em vidas pregressas, ou nesta vida. Então vamos aproveitar. Às vezes oportunidades vêm de uma forma que a gente vê logo, né? Quando é algo que a gente gosta, mas feliz. Ah, mas eu tenho na minha casa um parente que é tão implicante. Aí, antes de você reclamar com seu parente implicante, pare e pensa assim: será que não é uma oportunidade que eu estou tendo de saber lidar com ele, desenvolvendo a paciência, a compreensão, me colocando no lugar dele? Eu parei para pensar na vida dele. Por que será que ele é implicante? Qual é a vivência dele? Quais são as dores dele? E será que não sou eu que estou sendo a implicante ali na família? Porque nós estamos na família ou para
auxiliar ou para ser auxiliado. Então vamos aproveitar essas oportunidades que Deus nos confia. O tempo e os talentos são sementes, já falamos aqui dos talentos, né? O tempo são sementes. Como eu estou aproveitando o meu tempo para construir coisas edificantes ou aproveitando o meu tempo para me juntar com outro que também não sabe aproveitar o tempo para usar da maledicência, para fazer coisas indevidas? Então vamos aproveitar o tempo e construir algo melhor, porque são sementes que nós mesmos iremos escolher no futuro. E cabe transformar essas sementes em frutos do bem. Lembrando sempre que fomos chamados a servir e não a possuir. Jesus não veio para servir? Ele não disse que veio para servir? Então nós queremos ser o quê? Como diz a música, servos fiéis. E aí, para quem é espírita, para nós que somos espíritas, ou mesmo para quem não é espírita, mas se está aqui é porque tem simpatia pela doutrina, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o Espírito Erasto nos deixa uma mensagem. Ele diz assim, olha: ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Aí tem a pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E ele responde: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Essa mensagem nos foi dada por Erasto, anjo da guarda do médium, em Paris, em 1863. Vocês podem ler depois a mensagem na íntegra, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Então ele fala bem diretamente a nós. E fechando aqui, a gente tem que lembrar sempre que a boa nova, quer dizer, o Evangelho, é a lei de Deus, que Jesus veio nos ensinar, é um convite para a nossa felicidade. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Cada coração é um pequeno campo a ser cultivado. E que as nossas mãos, guiadas pelo amor,
façam florescer os frutos da paz. Marcos, por favor. Quero agradecer as boas vibrações, boa noite e obrigada, que Jesus esteja com todos nós. Gente, vamos ter muito a refletirem, para olhar pelas nossas ações, né? A todos vocês que estão em casa, o nosso boa noite. Eu vou pedir para a Nilza, por gentileza, fazer a prece. Logo após a prece, faremos o sorteio do livro de hoje, tá bom? Estou elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Mestre Maior, nosso amigo irmão Jesus, por estas reflexões que aqui tivemos, por estas inspirações que recebemos, Senhor. Agradecidos também estamos aos mentores da Casa de Miguel, Catuíte, Irmãs Margaridas, Irmão José, a todos esses, aos trabalhadores desencarnados, que tanto fazem por nós, que tanto olham por nós, que nos amparam, nos protege. Senhor, que tenhamos a força de vivenciar tudo aquilo que aqui refletimos, e que sejamos, Senhor, lavradores, mas lavradores bons na Tua seara. E assim, Senhor, com a certeza dessas bênçãos, pedimos a Tua licença para darmos por encerrada esta primeira parte da reunião da noite de hoje. Sê conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Rabi, Mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o seu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me vê-lo, além de um modelo, falta-me tê-lo. Rabi, Mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o seu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo, além de um modelo,
falta me ver.